A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Recentemente eu estava conversando com um amigo acerca do Pentateuco, especificamente sobre a redação do livro de Deuteronômio. Eu estava conversando com ele que, de acordo com os estudos recentes, com os estudos mais modernos, por parte de exegetas, filólogos, pessoas que trabalham especializadamente com a interpretação do texto bíblico na língua hebraica e aramaica, se percebeu que a redação do livro de Deuteronômio originalmente não faz parte do Pentateuco. Então, que na realidade nós teríamos um Tetrateuco, e aí posteriormente o livro de Deuteronômio foi adicionado a esse conjunto e denominou-se o mesmo Pentateuco. Tanto que a Septuaginta, esse nome Deuteronômio, significa segunda lei. Eu fiquei espantado por meu amigo não ter o conhecimento destas informações, e então eu decidi produzir um vídeo lendo um trecho de um artigo científico que aborde sobre o tema. Então nós vamos ler esse artigo que vocês já estão vendo aí na tela desde já, e também eu tenho o livro de Thomas Homer que fala sobre as questões teológicas e a redação do Antigo Testamento. Futuramente também estarei produzindo mais vídeos sobre esse tema. Então, por gentileza, acompanhe a leitura, por favor. Foi escrito por Elcio Valdomiro Salles de Mendonça, tá bom? Então nós vamos aqui lê-lo e entender, o que isso quer dizer. Então fala o seguinte: a história deuteronomista. A história deuteronomista está diretamente ligada ao livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, segundo a lei, não é só o livro final da coleção do Pentateuco, mas uma introdução aos livros históricos subsequentes, chamados na Bíblia hebraica de profetas anteriores. Nós temos que lembrar, ou para quem não sabe desta informação, a sequência, o arranjo dos livros na Bíblia hebraica, ou no conjunto do cânone hebraico, é diferente do arranjo na nossa Bíblia, que na nossa Bíblia tenta-se dar um sentido mais cronológico. Já na Bíblia hebraica, realmente a redação ela foi organizada de maneira a dar o sentido pelo conjunto de livros produzidos, ok? Então vamos lá. Deuteronômio é também um conjunto de ideias e ideologias que se desenvolveram, segundo Homer, durante o período do exílio babilônico. Como que pode-se chegar a esta conclusão? Vou antecipar para vocês essa informação que estaria produzindo em outros vídeos, através da análise da grafia, da redação, dos termos, das expressões empregadas, das construções de formas de escrita, de formas de composição literária. Então, os filólogos, ou também os exegetas, aqueles que têm mais afinco com esse tema literário, eles conseguem detectar, através de comparação de escritos produzidos, não só de redação de livros bíblicos, mas de todo e qualquer escrito produzido em determinado período da história na língua que se pretende pesquisar. Então eu pego o texto bíblico e comparo com outros textos em hebraico naqueles mesmos períodos em que supostamente a redação aconteceu. E aí eu vou encontrar determinadas expressões, maneira de se escrever, regras gramaticais ou ditos que vão corresponder a um determinado período histórico que aquele escrito foi produzido. Então essa é uma das técnicas de tantas outras que se tem. Você pode descobrir mais pesquisando sobre este tema, o tema de filologia, comparação de escritos, técnicas de identificação literária, ok? A história deuteronomista passou por várias redações, sendo possível, inclusive, encontrar redações deuteronomistas no Tetrateuco, Gênesis a Números. Ou seja, segundo as pesquisas mais recentes, até mesmo os redatores da época do cativeiro babilônico, os escribas daquela época, eles mexeram nos 4 primeiros livros da Bíblia. Isso é identificável. Bem como em livros proféticos. Há ainda hoje muito debate acerca da redação deuteronomista. E segundo Homer,
alguns estudiosos pensam que o assim chamado documento javístico, tradicionalmente situado no século X a.C., é, na verdade, a obra de um deuteronomista da segunda ou terceira geração. Então está aqui a referência bibliográfica. Tá bom? Kundal e Morris, numa visão mais conservadora protestante, dizem que muitos estudiosos sustentam que Juízes faça parte de uma história deuteronomista, mencionando num único parágrafo de sua obra Juízes e Ruth, e que tal opinião precisa ser ponderada e sua leitura deve ser feita de modo cuidadoso. Agora vamos lembrar, né? A leitura na língua hebraica, né? Não na nossa tradução em português, que nós não temos como perceber, né, as questões semânticas, ali gramaticais, que estão envolvidas na leitura na língua hebraica, que vão nos dar essa impressão. Com uma tradução, não é possível nós termos estas percepções. Então está aqui Kundal e Morris, 1986, página 19 a 20. O termo deuteronomista refere-se, de um modo geral, ao movimento teológico que tem suas origens no Deuteronômio, desde o proto-deuteronômio até suas redações posteriores, pós-exílicas. Segundo Gunneberg, desde o século XIX, Deuteronômio tem sido identificado como sendo o livro de leis que foi encontrado no Templo de Jerusalém na época de Josias, rei de Judá. Então tem aqui um estudioso que também tem uma opinião sobre isso. Então está aqui Gunneberg, 2005, página 302. Para Homer, o mito fundante da história deuteronomista é o que está em 2 Reis 22 e 23. Então tem um mito, uma história construída, inserida, tá? Nos documentos de Reis, para dar o início a esse entendimento dessa redação deuteronomista, tá bom? Dessa, vamos dizer assim, eu não vou falar, vocês vão ler aí, vocês vão entender a conclusão, não vou antecipar. Aliás, eu vou falar logo, nessa visão de um único Deus. Então vamos lá. Que narra a misteriosa descoberta do livro nos entulhos do templo e a consequente reforma cultica na época de Josias, rei de Judá. A destruição de todas as divindades encontradas no Templo de Jerusalém, Baal, Asherá, o exército celeste, a lua e as estrelas, bem como a veneração ao sol, é um dos grandes pilares de Deuteronômio. O texto de 2 Reis 22 e 23 narra o momento em que o livro, Deuteronômio, foi descoberto no templo, depois lido para um rei e levado para uma profetisa chamada Hulda, para que ela interpretasse esse livro. A partir daí, a narrativa coloca Josias como o grande reformador, aquele que mandou destruir todos os lugares altos, os templos concorrentes do Templo de Jerusalém e toda a divindade concorrente de Javé. Então, Homer, 2008, página 56 e 57. Nesse texto fica bem claro qual o objetivo do deuteronomista: impor a ideologia da centralização do culto e o estabelecimento do monoteísmo, ou pelo menos dos ideais monoteístas, a centralidade de Javé no culto acima de todos os demais deuses. Ele é o único e não há outro. Para Homer, a ideologia deuteronomista da centralização do culto tende a mostrar que o reino de Israel não tem legitimação divina. A centralização do culto e o estabelecimento de Javé como divindade nacional não expressam outra coisa senão a centralização do poder político e religioso em Jerusalém, capital do reino de Judá. Isso ajuda a compreender a ênfase em palavras como totalidade ou todo e em um só ou único. Essas palavras podem ser entendidas como um esforço dirigido ao povo para que houvesse uma unidade. Então isso a gente vê ao longo da história, né? A religião sempre foi usada
como uma ferramenta de centralização de poder político, regional. Isso é um fato em diversas culturas ao longo da humanidade, tá bom? Nakanozi apresenta uma proposta interessante referente à centralização cultica. Segundo ele, como o berço de Deuteronômio possivelmente tenha sido Israel Norte, ou seja, as 10 tribos do Norte, a ideologia de centralização cultica poderia ter sido um desenvolvimento da época de Jeroboão II. Então está aqui a referência bibliográfica. Nakanozi, 1996, página 176 a página 193. A história deuteronomista abrange pelo menos os livros de Josué a Reis. Em tais livros é possível notar as influências deuteronômicas em suas narrativas, como em Samuel, por exemplo, onde temos um grande trecho positivo da narrativa sobre Saul, e em outros trechos apresentando-o de forma totalmente negativa. O pecado de ter poupado o gado numa guerra foi o suficiente para Javé rejeitá-lo como rei. E a partir daí, o texto diz que Javé escolheu a Davi. Vemos isso também nas narrativas dos livros de 1ª e 2ª Reis, onde temos narrativas intercaladas de reis do norte e reis do sul. O interessante é que todos os reis do norte foram desclassificados e rejeitados na avaliação apresentada do texto, enquanto que os reis de Judá foram aprovados em sua maioria. Aqui vemos claramente as mãos do deuteronomista na edição de 1ª e 2ª Reis. A competição de Samaria e de seu templo no norte com Jerusalém e seu templo no sul é inadmissível, já que para o deuteronomista há somente uma cidade escolhida, um único local de culto, Jerusalém e o seu templo. A história deuteronomista foi compilada de forma a manter uma história linear do período chamado tribal para a monarquia. A impressão que o leitor tem ao ler esses textos é que a história bíblica é uma continuação, e a de que sempre houve o monoteísmo em Israel e Judá, sendo Javé o único Deus, e que Jerusalém continuamente foi a cidade que Javé escolheu como a sua habitação, ou onde Javé escolheu para habitar ali o seu nome. O final da história deuteronomista coincide com o final de 2ª Reis. Homer apresenta uma tabela muito interessante que ilustra a estrutura da história deuteronomista por meio dos discursos apresentados nos textos bíblicos de Deuteronômio a 2ª Reis. Segue. Então está aqui a tabela. Vocês podem pausar o vídeo, né, e analisá-la de maneira mais cuidadosa. Então tem aqui a origem, né, que seria a redação, tá? A conquista, tá bom? Tempo dos juízes, monarquia unida, os 2 reinos, últimos dias de Judá. Então, meus amados queridos irmãos, o artigo ele está na descrição. Vocês podem lê-lo de maneira completa, né? O artigo em si ele vai dar um enfoque maior no livro de Juízes. Eu apenas li uma pequena parte que ele vai fazer a introdução sobre a questão da influência de Deuteronômio até mesmo no livro de Juízes, mas essa influência ela é mais abrangente. Vocês puderam perceber que compreende uma gama de livros muito maiores, tá bom? Então o intuito é trazer informação para quem não conhecia, passar a conhecer, poder se aprofundar nesse tema, estudar ainda mais, e aí você mesmo, por si próprio, tire as suas conclusões, tá bom? Muito obrigado por estar comigo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Por gentileza, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para trazer mais conteúdo verídico, né, histórico, de pesquisas, coisas interessantes para o seu crescimento pessoal, intelectual e espiritual. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.